Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós todos estávamos longe do Senhor Deus e vivíamos no meio do pecado. Mas o Senhor teve misericórdia de nossas vidas e nos amou. Toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber, o Senhor Jesus recebeu por nós, derramou seu sangue precioso na cruz. Com o seu sangue precioso, nossos pecados foram lavados, para que não recebêssemos mais o castigo e o juízo diante do Senhor Deus jamais. Senhor, nós agradecemos por essa imensa graça, a salvação que nos permitiu. Senhor Deus, nós agradecemos por essa bênção, essa esperança gloriosa de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Agradecemos por toda a sua graça. Nesse presente momento, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. E através da grande graça do Senhor, do amor, estamos aprendendo a sua palavra, estamos em comunhão, estamos louvando ao Senhor dentro da igreja do rebanho que nos permitiu. Nós queremos que o Senhor esteja no meio de nós nesse presente momento. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós, possa nos sustentar através da sua mão de misericórdia. Que através da sua palavra, da sua graça, do poder do Espírito Santo, possa nos formar plenos para que possamos viver a nossa vida sem vergonha, sem vaidade diante do Senhor Deus. Senhor, se ainda houver alguém entre nós que ainda não tenha compreendido o verdadeiro amor do Senhor Deus, que possa abrir o coração para compreender a imensa graça do Senhor Deus, obter a vida eterna, a esperança diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos permitir a graça. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão guardando a fé para pregar o Evangelho para todos os nossos irmãos e irmãs. Nós todos estamos realmente dentro do Espírito Santo, que o Senhor possa nos ajudar com o poder do Espírito Santo, para que nós possamos fazer o trabalho, cumprir o trabalho de conduzir muitos espíritos para diante do Senhor Deus. Senhor, nesse presente momento, a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja manifestar para nós. Que o Senhor Deus possa nos ensinar quais tipos de pessoas nós devemos nos tornar diante do Senhor Deus. Senhor, que a partir de amanhã nós teremos o nosso primeiro seminário bíblico que está para acontecer. Que o Senhor Deus possa permitir a graça para que dessa vez também muitos espíritos possam receber a salvação, possam dar glórias ao Senhor Deus. Todos os nossos irmãos e irmãs possam pregar o Evangelho para os espíritos perdidos, para que nós possamos cumprir esse grande trabalho do Senhor Deus. E todo esse tempo nós dependemos somente do Espírito Santo e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 상송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, Mateus capítulo 22. Palavra de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 14. Eu irei ler. Então, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1 ao 14, eu irei ler. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não foram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto mal como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós iremos ler até aqui. Então, a partir da manhã, nós temos o seminário bíblico que já está agendado. É o primeiro grande seminário bíblico que nós temos no ano. Então nós recebemos a salvação primeiro diante do Senhor Deus, enquanto nós somos salvos e vivos neste mundo. Enquanto salvos, nós devemos fazer o trabalho do Senhor Deus, que é pregar o Evangelho. Precisamos fazer essa obra do Senhor Deus para pregar o Evangelho. O Senhor Deus, ele enviou o seu Filho unigênito para nos salvar como a propiciação dos pecados. E o nosso Senhor Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar. Como em Lucas capítulo 19, então, o Senhor ele já disse que ele veio para chamar o perdido e salvá-lo. Então, para chamar, para encontrar os pecadores perdidos, para salvar, essa é a vontade do Senhor Deus. E depois, então, após termos morrido, então o Senhor ele nos cumpriu a vontade da cruz. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ele se ressuscitou na frente dos seus discípulos, em João capítulo 20, versículo 21, ele disse: Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Então ele tem enviado seu Filho unigênito para este mundo. É para a remissão dos pecados, todos os pecadores. O Senhor Jesus ele morreu na cruz para realmente se tornar a propiciação para o pecado de todos. O Senhor ele cumpriu o trabalho da salvação através da sua morte. Agora, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Eu vos envio a vós significa que o Senhor ele cumpriu a salvação. Nós que recebemos a salvação agora,
não somente para os seus discípulos, mas para todos aqueles que receberam a salvação. Então nós todos já fomos enviados para a vontade do Senhor Deus. É por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 14 disse: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então como é que pregarão se não forem enviados? Então você foi enviado, como é que você vai deixar de pregar? Então porque nós, pela surpreendente graça do Senhor Deus, o objetivo de nós estarmos vivos neste mundo. Então já não é um problema de nós decidirmos se vamos comer bem ou vamos viver bem neste mundo. Mas nós estamos para evangelizar a imensa graça do Senhor Deus. Ou se nós iremos pregar essa palavra para que muitos espíritos perdidos possam receber a salvação. Então, como em João capítulo 6, versículo 40 também, o Senhor Jesus ele já disse: todo aquele que crê no Pai e no Filho que enviou, realmente tem a vida eterna. Então, se nós, conforme a palavra do Senhor Jesus, cremos no Senhor Deus, nós podemos ter a vida eterna. Assim como na palavra de Salmo 66, versículo 16, disse: realmente, vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. É o que ele tem feito à minha alma. Somente eu crer nisso e deixar, não é ir para o Senhor Deus. Então, para os espíritos perdidos, para os espíritos que não receberam a salvação, nós precisamos pregar o evangelho para eles, para fazer o trabalho da salvação. Esse é o grande trabalho precioso que nós devemos realizar. É por isso que dessa vez nós temos o grande seminário bíblico que está por vir, que nós todos precisamos estar unidos, colocar tudo em cooperação, para que o Senhor Deus possa operar no trabalho da evangelização dessa vez. Como na palavra de Lucas, realmente capítulo 15, o Senhor Jesus, ele disse, realmente quando o pecador ele se arrepende e torna para o Senhor Deus, ele se alegra mais do que 99 justos que não têm o que se arrepender. Então, mais do que os 99 justos que já receberam a salvação, um pecador se arrepender hoje para receber a salvação é o que o Senhor Deus ele se alegra mais ainda. Então, o grande trabalho do Senhor Deus, da salvação, então nós precisamos realizar. Então, que nós todos possamos orar, que nós todos possamos fazer o máximo que nós podemos. Então, que tudo isso possa se tornar uma imensa graça, glória diante do Senhor Deus. Então, assim como na palavra de hoje, de Mateus capítulo 22, o convite de Deus às bodas, nós iremos aprender um pouco da palavra. Então, o Senhor Deus, ele criou o homem, realmente conforme a sua imagem, mas esses homens partiram do Senhor Deus e agora estão perdidos. E agora estão vivendo no meio do pecado. Então, mas o Senhor Deus ele ter criado o homem, o objetivo do Senhor Deus ter criado o homem é para permitir a graça, a glória do Senhor Deus, para que possa ter essa vida eterna, para que possa ter a esperança gloriosa de poder entrar no reino do Senhor Deus. E é por isso que o Senhor Jesus, através do pecado, realmente o Senhor ele veio a este mundo para salvar esses pecadores perdidos. Então, pela graça do Senhor Deus, agora nós somos salvos para podermos entrar no reino do Senhor Deus. O Senhor Jesus agora com a parábola do capítulo 22 está nos dizendo. Então, um certo rei, ele preparou para o seu filho as bodas. As bodas, realmente preparado por este rei, representam o Senhor Deus e o Filho, o Senhor Jesus. Quer dizer que ele preparou, celebrou as bodas. Então, antes de realizar essa celebração, então você envia o convite, não é? Para as pessoas.
Então, nós também na Igreja Central de Seul, nós temos muitos jovens. E quando nós temos os casamentos, nós temos vários irmãos e irmãs que continuamente estão se casando. Então, antes de se casarem, eles preparam o convite, não é? Dizendo, por favor, venham participar do nosso casamento. Então, antigamente, o rei era da mesma maneira. Estou fazendo a lista. O rei enviava o convite para todos dizendo, o casamento de meu filho acontecerá nessa data. Venham. Então, mas eles não vieram, é por isso que ele enviou novamente os seus servos para convidar aqueles que não vieram. Se nós olharmos em Mateus capítulo 22, versículo 3, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Ele enviou os seus servos, dizendo, o casamento já está preparado. Venham. Mas os que foram convidados não desejaram vir. E não acabou ali, mas ele enviou outro servo dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Ele enviou novamente os seus servos para aqueles que não quiseram vir, para explicar a eles. Então, no casamento do rei, então já está preparado toda a celebração. Então, já está preparada agora para a noite. Então, os meus bois e cevados já mortos. Então, quer dizer que os seus bois, os cevados, os animais, realmente bem gordos. E tudo já pronto. Então, todas as coisas estão preparadas. Todas as coisas gostosas, todas as coisas boas estão preparadas. É por isso que está dizendo, venham para o casamento. Então, pode ser que eles não tinham vindo porque o casamento seja pequeno, não. É por isso que ele veio para explicar novamente a eles, para mostrar quão grande é o casamento preparado pelo rei. Mas eles não tiveram interesse nenhum no casamento do rei. Um foi para o seu campo, dizendo, eu preciso ir para o meu campo. E o outro dizendo, eu preciso fazer os meus negócios. E outros pegaram os seus servos e os mataram. Então pode uma coisa dessas? Se não quiser vir, é só deixar de lado, não é? Mas eles mataram o servo que foi enviado novamente, dizendo, nossa, eu estou cansado, eu não quero ir, por que vocês ficam vindo? E ele foi, ultrajaram e mataram. Será que isso realmente aconteceu? Claro que aconteceu. Então, o rei irou-se e enviou os seus exércitos, e encolerizou-se para matar todos aqueles homicidas, para atear fogo ali. Então, o que significa isto? Isso mostra um fato real. Então, primeiramente, claro que existem muitos casamentos que são realizados neste mundo, mas os casamentos deste mundo acabam num instante. Quando nós vamos para um casamento, comem, bebem, nós vemos o noivo e a noiva, todos se alegrando. E depois que acaba a celebração, cada um volta para a sua realidade, para se esforçar, para se dedicar, e vive para uma vida cheia de preocupações novamente. É por isso que o casamento é realizado pelos homens. Então, em algumas horas, então antigamente os reis, eles faziam casamentos realmente bem longos, de vários dias. Mas logo também se acaba.
Como na palavra de Provérbios, capítulo 13 e 14, capítulo 13, versículo 14, diz a doutrina. A Provérbios, capítulo 14, versículo 13, diz: Até o riso o coração sente dor e o fim da alegria é tristeza. Quer dizer que mesmo que você esteja sorrindo e alegre, existe a tristeza no fim. Então toda preocupação, toda tristeza, realmente não tem como desaparecer simplesmente como uma alegria momentânea. Mas a festa realizada pelo Senhor é diferente. Então, no Jardim do Éden, realmente, claro, que sempre poderá ser realmente alegre, mas desobedecendo à palavra do Senhor Deus, terem pecado contra o Senhor Deus comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, depois que foram expulsos, o que é que começou? Quer dizer que todo o sofrimento, a tristeza, realmente aconteceu. Então, se nós olharmos em Lamentações, logo à frente de Jeremias nós temos Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Logo depois de Jeremias, nós temos Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, versículo 33. Capítulo 3, versículo 33, vamos ler todos juntos. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Então, para todos aqueles que partiram do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele não se esforça, se dedica pelo homem normal. Então, isso quer dizer que não é o bom grado de Deus. Quer dizer que, na realidade, o Senhor Deus não deu esse sofrimento para dizer para o homem, morra. Claro que existe o castigo para o filho quando ele faz algo de errado. Também existe o castigo para o filho. Mas isso não é porque ele odeia, isso não é o bom grado dele. Então, mas isso foi feito para que eles possam compreender que eles são errados, que são pecadores diante do Senhor Deus. Quer dizer que toda coisa que foi feita pelo homem não é. Nós sabemos que não existe a verdadeira paz, verdadeiro descanso. Então, para que todos tornem para o Senhor Deus. Como na palavra de Isaías, capítulo 38, versículo 17, o Senhor Deus ele tem permitido o sofrimento eterno, é para nos dar a paz eterna. No Isaías, capítulo 38, versículo 17, vive o vivente, e este te louvará como o dia o faço. O Pai dos filhos, aos filhos, fará notória a tua verdade. Quer dizer que o Senhor ele nos resgatou do poço da morte. Quer dizer que o Senhor ele fez o trabalho de salvar os pecadores. Quer dizer que todos os meus pecados foram para as costas do Senhor. Então são palavras que foram escritas 700 anos antes de Cristo. E também através do Senhor Jesus. Então o Senhor já nos disse dessa maneira. Assim como Isaías capítulo 57, versículo 1, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Então para todos aqueles que partiram do Senhor Deus, não há paz. E é por isso, vamos procurar Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10, 19. Capítulo 10, versículo 19. Nós temos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19. Vamos ler todos juntos. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Até aqui? Para rir se fazem banquetes. Então, banquete é para alegria, para cantar, para se alegrar. Você vai para uma casa de festas para chorar? Não. Então, você permite esses banquetes, fazem banquetes para rirem. E algo que não pode faltar dentro de um banquete é o vinho. Então, eu em Gyeongsang-do, quando eu era pequeno, no interior, quando nós tínhamos umas festas, sabem qual é a melhor comida
Na realidade, é o vinho preparado. Então, tem um vinho coreano, que é bem doce, uma bebida que qualquer um pode comer. E não é para se embriagar, é um vinho que qualquer pessoa pode tomar, que é um vinho doce. Então, uma casa prepara esse vinho doce e todas as pessoas antigamente comparavam, dizendo: Nossa, aquela casa faz muito bem um vinho doce, tem o vinho mais doce da cidade. Então, a coisa mais importante para um banquete é o vinho. Então, você bebe do vinho para se alegrar. O vinho produz alegria para a alma. Como em João capítulo 2, havia o banquete, as bodas em Canaã da Galileia. E Senhor Jesus foi convidado. E junto com a mãe de Jesus, Maria, eu acredito que essa pessoa que os convidaram, parece que eram família. Mas teve um problema no meio dessas bodas, onde parece que vieram muitos convidados e o vinho acabou. Parece que o vinho foi preparado em pouca quantidade e começou a faltar vinho. Então percebi, você está fazendo o banquete, mas a alegria está para cessar. Então não pode ser assim. E é por isso que eles ficaram numa situação bem difícil. Então o mestre realmente foi e disse para a mãe de Jesus, Maria, dizendo: Ah, será que Jesus não tem como fazer alguma coisa? Então, por quê? Realmente a mãe de Jesus, Maria, soube que ele não é um homem. O Senhor Jesus foi enviado de Deus. Tem os milagres que se manifestavam por hora. E ela tinha essa expectativa. Mas o Senhor Jesus disse a ela: Mulher, que tenho eu contigo? Então, se nós olharmos na Igreja Católica, eles oram para Maria. Eles dizendo: Ah, Maria, bem-aventurado a ti e ao seu filho que saístes do seu ventre. Ah, Maria, por favor, interceda por nós quando formos morrer. E eles ficam orando e orando de diversas maneiras. Eles ficam com dificuldade para orarem para o Senhor Jesus, então eles dizem: Ah, vou orar para Maria, que é a mãe, ela vai fazer isso por nós. Então, o Senhor, na realidade, o Senhor Jesus não ouve a oração de Maria. Ele dizendo, chamando-a de mulher. Onde já se viu alguém chamar a mãe de mulher? Não é? Então, isso é a forma de falar é um pouco diferenciada. Então, isso não quer dizer que algo especial. Só está dizendo, você é simplesmente uma mulher. Não está errado. É por isso que os judeus também, quando dizem aqui mulher, não é uma palavra de desprezá-la. Claro, é uma fala de respeitá-la. Mas qual é a relação que eu tenho contigo por faltar o vinho? Então, nesse tempo, parece que ele recusou diretamente ao pedido dela. Mas, na realidade, o Senhor Jesus, ele soube que havia 6 talhas de pedra e disse para encherem até cheio. E enchendo até o fim, totalmente, disse para entregar essa água para o mestre-sala. Eu percebi, mestre-sala é aquela pessoa que está gerenciando toda a festa. Então, mas essa água que foi levada até ele, quando no meio foi transformado em vinho. O mestre-sala lhe disse: Nossa, onde que já saiu esse vinho? Então, porque primeiro as pessoas elas trazem um bom vinho e depois que as pessoas se embriagam, dão um vinho que é ruim, não é? Menos bom, mas aqui ó, o vinho do Senhor Jesus foi muito bom. É por isso que eles disseram: Nossa, que vinho ótimo, excelente que foi criado pelo Senhor Jesus. Aparece essa palavra em João capítulo 2. Então, neste mundo, realmente eles criam essa festa, mas essas festas, esses banquetes, as pessoas
alegram, têm a alegria, mas isso desaparece, não é? Tem pessoas que vivem somente da alegria de aparência, porque depois que acaba essa festa, acabou a alegria. As pessoas que se alegram neste mundo é como se fosse um banquete, uma casa de festas sem vinho. Mas o Senhor Jesus, ele ter feito o melhor vinho é para dar a verdadeira felicidade ao homem. Então é isso que o Senhor ele está representando. Este é o primeiro milagre do Senhor Jesus. E é por isso que nós sabemos que a alegria vem do vinho da mesma maneira. Neste mundo não existe na realidade o que dê a alegria à alma. Porque primeiro você acha que você tem a alegria, mas depois você somente tem preocupação, tristeza, dificuldades na vida. Então é esse casamento que foi preparado pelo Senhor Deus. É diferente do casamento, do banquete que é preparado pelo homem. Então, através do Senhor Jesus, então mostra a graça realmente abundante do Senhor Deus para com os homens. Que através dessa graça o Senhor, ele salvou os espíritos dos homens, não simplesmente os salvou, mas até que eles pudessem entrar no reino do Senhor Deus, é algo que é contínuo, que se liga com o reino dos céus. Então esse banquete que é feito através do Senhor Deus, não acaba em alguns dias. É a alegria eterna que vai até o fim. Então é a esperança gloriosa. É esse o banquete. Como em João capítulo 4, somente versículo 13 e 14, o Senhor Jesus ele disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. As pessoas deste mundo, eles tentam acabar com a sede deles, as coisas deste mundo. Mas a mulher samaritana, ela tinha essa água, e essa água que ela bebia, ela dizia: eu tenho sede, sede, sede. Mas o Senhor Jesus disse: quem beber da água que eu der, realmente jamais terá sede. Então, porque fazendo com que a água de vida que salte dela. Então, essa alegria que o Senhor ele permite não acaba realmente em um instante, mas é eterno. Então, vamos trocar Provérbios. Palavra de Provérbios. Palavra de Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15, versículo 15. Provérbios, capítulo 15, versículo 15. Vamos ler todos juntos. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Aqueles que são oprimidos são maus. As pessoas elas vivem no meio da tribulação, da dificuldade nas suas vidas. Uma vida atribulada. Então, mas quem tem um coração alegre sempre está em alegria. Essa é a alegria do coração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, disse para nós estamos sempre dai graças. Então, por quê? Vos alegrais sempre. Então, é a alegria que o Senhor que nos permite. Como é que nós podemos nos alegrar? Então, quem é que tem a festa no seu coração da mesma maneira, você precisa ter a alegria, realmente a felicidade no coração que não se apaga. Então, mas esta foi a festa, o banquete feito pelo rei. Ele enviou seus servos, mas eles rejeitaram. Depois enviou os segundos servos, dizendo: todas as coisas já estão preparadas, os meus bois e os cevados já preparados, mas eles não quiseram vir. Ele enviaram os seus servos novamente. Então significa que tem o amor do Senhor para salvar todos os pecadores, para manifestar este amor do Senhor Deus. Se nós olharmos
em 2 Pedro. Capítulo 3, realmente demorou muito tempo para que o evangelho fosse pregado por todo o mundo. Como se 1000 anos fosse um dia fosse 1000 anos. Então o Senhor ele desejava que ninguém perecesse, mas todos pudessem chegar ao entendimento da verdade. É por isso que ele teve paciência até o fim. Então, mas todos os judeus, primeiramente, realmente eles rejeitaram o evangelho. Então, o Senhor Jesus que veio para salvá-los, eles fizeram o quê? Foram crucificá-lo, dizer, matem-o. Então, foi Pilatos que matou o Senhor Jesus? Não. Foram os líderes judeus que mataram o Senhor Jesus. Após a morte do Senhor Jesus, eles capturaram os discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, dizendo, não falem nada. Mas dentre os 12 apóstolos, Tiago foi o primeiro a ser morto por Herodes. E os judeus, ele sabia que os judeus gostariam de matar a todos os discípulos do Senhor Jesus, é por isso que ele capturou para matá-lo. Estevão também, enquanto ele pregava o evangelho cheio do Espírito Santo, foi morto, apedrejado. Então, quando os discípulos pregavam o evangelho com toda a ousadia, realmente eles receberam ameaças para que não pregassem o evangelho. O que é certo é ouvir a palavra de Deus ou a palavra dos homens. Então nós não temos como deixar de falar o que vimos e ouvimos. Eles falaram, não, parem de falar. E começaram a bater e aprisionavam. Então não simplesmente negaram o Senhor, mas todos aqueles que pregavam o evangelho eram perseguidos para a morte. E isso era a imagem dos judeus que primeiramente foram chamados para o Senhor Deus. É por isso que o Senhor enviou o exército romano em 70 depois de Cristo, através do general Tito. Realmente mataram mais de 1 milhão de judeus e queimou toda a cidade de Jerusalém. E também o rei Adriano, em 135, ele invadiu a Jerusalém também e matou 580 mil judeus. E assim ele cortou todas as árvores, realmente das árvores, as árvores frutíferas todas foram cortadas da terra de Israel, para que nenhum israelense vivesse ali. Então foram expulsos por todo o mundo. Com 790 anos, realmente quanto sofrimento que eles passaram. Lá na Segunda Guerra Mundial também, realmente eles passaram tantas dificuldades, onde mais de 6 milhões de judeus morreram. Por que tudo isso aconteceu? Então Pilatos, ele para realmente se safar desse pecado de ter crucificado o Senhor Jesus, ele lavou suas mãos dizendo, não fui eu. Foram vocês que pediram para matar o sangue inocente. Agora receba esse sangue. Eu torno esse sangue para vocês. E os judeus disseram, sim, faça cair esse sangue sobre nós e nossos filhos. Isso, 70 depois de Cristo. Todos aqueles que mataram o Senhor Jesus ainda estavam vivos. Todos esses judeus. Então, sim, 1.100.000 judeus morreram e não somente ali acabou, mas eles foram expulsos por todo o mundo. Durante 1900 anos, até na Guerra das Cruzadas, os judeus eram mortos, porque eles eram chamados de realmente filhos do diabo. Na Europa, enquanto tínhamos a peste negra, a peste bubônica, tinha rumores dizendo, foram os judeus que fizeram isso, os judeus, eles causaram esse caos todo. Então, durante 2000 anos, quantos judeus que sofreram nessa terra? Eles quase desapareceram nessa terra. Então, por quê? Esse é o valor que eles precisavam pagar por terem recusado
as bodas do Senhor. E o pecado dos judeus por terem recusado o Senhor Jesus. O Senhor ele mostrou como um exemplo real, por terem negado o Senhor Jesus, o convite do Senhor Deus. Então, o Senhor ter convidado para a sua festa significa o quê? Quer dizer que todos os homens que pecaram contra o Senhor, ele quis dar a vida eterna, a esperança gloriosa para todos os homens. Mas eles negaram a graça de Deus. Então, eles recusaram toda a vontade do Senhor Deus, perseguiram os judeus. Então, o pecado de terem negado a graça do Senhor Deus, como é um grande pecado, nós sabemos muito bem sobre isso. Isso não acaba dessa maneira, mas enquanto o evangelho era pregado por todo o mundo, realmente terem negado essa graça do Senhor Deus. Então, todas as coisas se cumpriram. O Senhor ele disse para crer, realmente crer. Ele sacrificou o seu Filho unigênito através dessa graça do evangelho, agora de poder entrar no reino do Senhor Deus. O evangelho do Senhor Deus foi pregado, mas agora o pecado de terem recusado da graça do Senhor Deus. Com todo o pecado dos homens, não existe nenhum pecado que não consiga ser perdoado, o pecado da moral, não é? Porque o Senhor ele já cumpriu a redenção eterna. Então, mas você ter negado a graça do Senhor Deus, como é que você vai fazer? Só existe o juízo eterno diante do Senhor Deus. Vamos procurar Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. A partir do versículo 16. Capítulo 14, versículo 16. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. Então, aqui é a mesma palavra. Então, aqui aparece que é dizendo um certo homem. Mas a coisa mais importante é que ele fez uma festa. Então, muitas pessoas foram convidadas através dos seus servos, dizendo: nossa, todas as coisas estão preparadas, venham. Mas todos eles, da mesma maneira, recusaram. Um disse: eu comprei um campo, eu preciso testar, eu preciso ver o campo. Então, você comprou, tá bom, está ali. Alguém consegue vai roubar de você, não? Para que você vai lá ver o campo? Não tem motivo nenhum. E o outro disse: eu comprei 5 juntas de boi. Que são 10 bois, não é? Que são pares. Ele está dizendo: eu vou lá testá-los. Então, se você comprou, você já testou, você já sabe. O que você vai testar mais ainda? Então, vão dando mais e mais desculpas. E o outro diz: eu me casei. Então, ele diz: para alegrar a minha esposa, eu não posso ir. Então, até as desculpas são inúmeras. E isso sendo nas bodas do rei, que é tão realmente especial, será que isso se torna alguma desculpa para poder recusar? Não tem como.
Então, onde a graça do Evangelho do Senhor Deus está sendo pregada. Então, esse é uma razão das pessoas que negam, que não tem sentido nenhum. Dizer, eu preciso ir para o campo. Eu comprei 5 juntas de boi, eu vou lá testá-lo. Na palavra de Mateus, eles disseram, eu preciso trabalhar, eu tenho meus negócios, eu me casei, não posso ir. Então, todas as coisas carnais deste mundo, as coisas materiais, os desejos carnais. Então, a grande graça que o Senhor Deus ele deseja permitir. Então, esse é o banquete do Senhor Deus. Então, quer dizer que o Senhor Deus ele permite essa glória eterna para poder entrar no reino do Senhor Deus. Não é algo que é momentâneo por algumas horas que acaba. Pense bem, esses homens eles não souberam quão grande é o pecado deles de recusarem essa graça do Senhor Deus. O Senhor ele sacrificou seu Filho unigênito para todos, para que todos pudessem entrar no reino do Senhor Deus. Quer dizer que o evangelho da graça de Deus está sendo pregado para que todos possam participar deste meio. Mas eles recusaram esse convite do Senhor Deus. E isso é algo trágico que nós podemos dizer. Então as pessoas não souberam disso. Então o Senhor já disse, o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito como uma propiciação pelos pecados. Para morrer na cruz, derramou todo o seu sangue precioso. Então ele fez o trabalho realmente de trazer a remissão eterna. Então os pecadores, os homens que eram inimigos do Senhor Deus, o Senhor ele morreu e trouxe a paz para com Deus. Então não conseguimos somente a paz com o Senhor Deus, mas em todas as coisas agora você pode entrar no reino do Senhor Deus. Da imensa graça do Senhor Deus, esta bênção que Ele quer nos permitir. Então, essa graça do Senhor Deus, ser recusada diretamente, ser rejeitada, quantas pessoas no mundo o fazem? E qual é o valor realmente dessa negação? Nós sabemos muito bem. Então, buscar somente as coisas carnais, a alegria da carne, enquanto vivem no mundo. Como é que eu vou viver melhor? Como é que eu vou fazer isso ou aquilo? Os desejos, ambições dos bens. Por conta disso, realmente eles perdem e rejeitam totalmente essa graça do Senhor Deus. Como em João capítulo 3, versículo 3, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então você nascer de novo, receber a salvação, ter a vida eterna, tudo significa a mesma coisa. Você nascer de novo significa que é importantíssimo, quer dizer que você nasceu em carne uma vez e você também nasce uma vez em espírito. Então, mas tem pessoas que dizem, Senhor Deus, por favor, me faça nascer de novo dessa vez. Então, quando você está o quê? Em tédio, você diz para nascer de novo? Você nasce de uma vez, nasce outra vez? É assim? Não. Nascer de novo é somente uma vez. Então, quem pede para nascer de novo novamente não sabe o que é nascer de novo. Então, as pessoas de Israel, eles recusaram o Senhor. Por quê? Porque eles não tinham interesse do Espírito. Então, em relação à salvação, eles não sabiam. Então, se é a esperança de entrar no reino do Senhor Deus, ou o quê? Não sabiam disso. Então, mas quando Cristo viesse, pensavam que ele iria dominar sobre Roma, permitir um mundo bom para se viver neste mundo. Eles esperavam por um Cristo como este. Mas o Senhor, ele não dominou Roma, não trouxe a independência para o povo de Israel, e é por isso que eles começaram a recusar, dizendo, nossa, esse não é o Messias que nós desejávamos. Então, qual é o valor, o custo disso? Então, Romanos
foram e pisotearam a terra de Israel. Então, realmente, eles foram espalhados durante 2000 anos. Quanto sofrimento que eles passaram. Então, um povo que quase desapareceu. Então, Israel, através dos seus pecados, eles estavam longe do Senhor Deus, realmente parecendo que estavam mortos, mas o Senhor Deus os restaurou para mostrar que o Senhor Deus está vivo. O Senhor Deus tem utilizado essa misericórdia para com eles, não é porque o Senhor tem pena do povo de Israel, não é por conta de Israel, mas é por conta de Israel, o nome do Senhor Deus se tornou sujo, foi profanado. Por isso que o Senhor Deus os resgatou. Que em Israel tem o nome, o povo de Deus. É por isso que essa terra que o Senhor Deus permitiu para o seu povo, por que está sendo pisoteado pelos gentios? Por que se tornou deserto? Então, mas o Senhor agora restaura esse povo de Israel. Aquele deserto se tornando como a terra do Éden, o jardim do Éden, para mostrar que o Senhor Deus está vivo. É por isso que Ezequiel 36, versículo 22, diz: Isso não é por vós mesmos, mas é pelo meu nome que foi profanado. Então, para evidenciar o nome do Senhor Deus. Se nós olharmos para todo o povo de Israel, olharmos para este mundo, as pessoas, elas vivem uma vida para recusarem tudo que é do Senhor. As pessoas vivem um mundo apressado neste mundo. É por isso que não tem o coração para buscar as coisas do Senhor Deus. Que as pessoas estão ocupadas para correrem neste mundo, buscar as coisas deste mundo. Então, mas o que é que neste mundo realmente existe uma condição para recusar o que foi preparado pelo Senhor? Claro, não existem desculpas para recusarem o que foi preparado pelo Senhor. Então, uma tão grande salvação, se você der as costas, realmente o que vai acontecer de mim? Então, o Senhor Deus, ele criou todos os céus. Então, todas as coisas que o Senhor Deus ele faz, de toda a criação, tudo é através da palavra e o poder do Senhor Deus. Tá? Mas tem uma coisa que não tem como fazer com a palavra, o poder do Senhor Deus, que é salvar o espírito perdido com a palavra do Senhor Deus. É impossível. Porque se fosse possível, realmente por que o Senhor ele ia enviar o seu Filho unigênito com o formato de homem? Um Senhor que não tem pecado. Realmente ele morreria na cruz. Por que será que ele permitiria uma coisa dessas? Porque só existe somente esta maneira, porque o salário do pecado é a morte. Então, na realidade, se o Senhor ele não pagasse esse salário do pecado, da morte, realmente ele fosse resgatar os pecadores de qualquer maneira e levar para o céu, ele não seria um Deus justo. Porque o próprio Senhor ele disse que ele não tem como negar a si mesmo. Então, porque o Senhor vai se tornar um Deus injusto, porque ele é o Deus da justiça na realidade. Ele precisa julgar a todos conforme a sua palavra. Se ele não quiser enviar todos os pecadores para o inferno, ele precisa resolver o problema dos pecados através dele mesmo. Que é enviar o seu Filho unigênito, que é Jesus, que não tem pecado, e morrer pelos pecados. E se for por esse método, não tem como salvar o espírito do homem. Não é mesmo? É por isso que nós chamamos uma tão grande salvação. Então você dar as costas por uma graça, uma salvação igual a essa, quer dizer que você está dando as costas, você está menosprezando, desprezando essa graça do Senhor Deus. Esse pecado de desprezar a graça do Senhor Deus. Realmente, como vai fugir de uma grande tribulação, de um grande julgamento do Senhor Deus? Não é? Qual seja o pecado da moral que você cometa? Então, mesmo que você tenha matado dezenas, centenas de pessoas, pelo sangue do Senhor Jesus você pode receber o perdão, não é mesmo? Então, quer dizer que o pecado da moral, qual seja o pecado que o homem consiga cometer? Então, não existe nenhum pecado que não consiga ser perdoado
pelo sangue do Senhor Jesus, mas o pecado da incredulidade, o Senhor ele não tem como perdoar. Então você dar as costas para uma tão grande salvação, então como é que você vai poder escapar, não é? Então realmente todos aqueles que ouviram a palavra do Senhor agora foi pregado para nós, realmente como ela é impressionante. Então isso é um pedido especial que nós realizamos. Então, a palavra do Jardim do Éden realmente já disse que eles poderiam ter a vida eterna se comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal pela tentação do diabo, mas o que aconteceu? Tiveram a vida eterna? Não, eles morreram. As pessoas do mundo dizem mais do que a árvore da vida, eles buscam a árvore do conhecimento do bem e do mal, dizem, não, você não vai morrer, é ótimo, prove. Quantas pessoas estão sendo tentadas pelo diabo no presente momento, para que não consigam crer na graça do Senhor Deus? Então, tendo a isca das coisas vãs deste mundo, sendo levados para o inferno através do diabo. Então, se nós olharmos em 1 João, capítulo 1, versículo 2, a partir do versículo 15, eu irei ler. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, todas as coisas que estão neste mundo são os desejos da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência do mundo. Então, todas as coisas, elas não vêm do Senhor Deus, mas vêm do mundo. Então, todos os desejos deste mundo, todas as coisas, concupiscências passam, mas somente as coisas que são de Deus, elas restam para sempre. Então, o Senhor Jesus disse que o diabo é o rei deste mundo. Ele está governando sobre este mundo. É o ímpio, o espírito ímpio que está dominando toda essa região, que é este mundo. Mas as coisas que estão no mundo, muitas das vezes, o diabo ele tenta, ele persegue para levá-los para o inferno eterno. Mas através da imensa graça do Senhor Deus, que ainda não foi adquirido por eles. Quer dizer que realmente o diabo atrapalha esse trabalho do evangelho. É por isso que o Senhor diz para nós não amarmos o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer que nós vivemos nas coisas deste mundo, não temos como compreender essa graça do Senhor. Porque são a concupiscência do mundo, a concupiscência da carne, os desejos deste mundo. Quando o diabo estava tentando Eva, ela comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, parecia boa de se comer, parecia que ia se tornar inteligente, parecia que ia se tornar como o Senhor Deus e começa a provar-se daquilo. Então, buscando a sabedoria, não é? Mas eles comeram e vieram a concupiscência do mundo, a concupiscência da carne. Então nós podemos ver os desejos deste mundo também. A mente da riqueza, a cobiça, a mente de poder, a cobiça, a mente das coisas sexuais. Realmente o diabo vai utilizando essas diversas tentações para capturar as pessoas deste mundo para levarem para o inferno. Então eles não vieram do Pai, mas realmente vieram com as coisas do mundo. O Senhor já disse que os desejos deste mundo passarão, e não simplesmente passarão. Mas aqueles que se apegaram a essa palavra do Senhor Deus vão até o fim. Do qual é a palavra, a vontade do Senhor Deus? Como em João, capítulo 6, versículo 4, realmente 40, o Senhor disse, a vontade do Pai é esta. A vontade daquele que me enviou é ver o Filho. Todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. Então o Senhor Jesus também, no meio da oração do Monte de Getsemane, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faz que não seja conforme a minha vontade, mas a tua vontade. Então nós compreendemos esse evangelho do Senhor Deus e recebemos a salvação. Esta é a vontade do Senhor Deus. Quer dizer que essas pessoas elas vivem para a eternidade com o Senhor. Então as coisas deste mundo
Então nós vivemos neste mundo, mas nós também, enquanto estamos neste mundo, nós vivemos como um meio deste mundo. Nós não temos um objetivo de nossas vidas nessas coisas. Nós não podemos perder o nosso coração para essas coisas. Então nós ganhamos dinheiro, nós vivemos neste mundo, mas nós devemos utilizar com grande valor. Nós não podemos amar o dinheiro. E amar o dinheiro significa que é você buscar a raiz com as coisas deste mundo, porque muitos santos partiram realmente da fé por conta disso. Como em 2 Coríntios, capítulo 4 já disse que as coisas invisíveis são eternas, as coisas realmente deste mundo, elas são temporárias. Que as coisas de bens mundanas, realmente as pessoas são tentadas, desaparecem, e elas são finitas, não são eternas. Então, mas em recebendo essa imensa graça do Senhor Deus e a abundância, onde o reino do Senhor Deus, eu ter essa esperança do reino dos céus, eu participar desse banquete do Senhor Deus. Quer dizer que agora o meu espírito receber perdão dos pecados, receber a salvação, a entrar no reino do Senhor Deus. Então, quer dizer que o Senhor ele quer me permitir a alegria, quer me permitir a paz para comigo. Mas as pessoas deste mundo querem as coisas visíveis deste mundo, as coisas reais deste mundo. Se esforçam para as coisas vãs deste mundo. Então eles buscam as coisas sem conseguirem compreender a imensa graça do Senhor Deus, a verdade. Eles rejeitam. Então quer dizer que são coisas vãs deste mundo que logo desaparecerão. Então, mas quem esquece essas coisas? Como na palavra de Mateus, o Senhor ele disse realmente, ó vós, realmente, que são amaldiçoados irão entrar no fogo eterno. Não existe mais nada que é preparado para ele. As pessoas que querem se satisfazer com as coisas deste mundo. Então, as pessoas falam, nossa, que coisa boa neste mundo, que coisa agradável. E começam a reclamar, dizendo, este mundo é tão bom, por que eu preciso receber a salvação? Por que eu preciso dar a minha vida para coisas tão pequenas? Eu posso viver com grandezas deste mundo. E eles recusam e desprezam, dizendo que este mundo é gigantesco. Não existe o reino dos céus. É por isso que é muito difícil para o rico receber a salvação, entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pela ponta da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Pessoal, será que era ótimo se vocês nascessem numa casa de rico? Nascer com o filho de um empresário? Nascer com a filha de um empresário? Então você é um atalho para o inferno. Então desde pequeno eu vivi uma vida pobre. E olhando para isso, eu vejo que isso era uma grande bênção para a minha vida. Porque o Senhor ele disse que é bem-aventurado o pobre. Ele não disse bem-aventurado o rico. Não existe uma palavra dessas. O rico só tem a tribulação que está esperando por ele. Que naquele dia haverá o choro, o ranger, o chorar e o ranger de dentes. É por isso que quando nós pregamos o evangelho, nós vemos como é tão difícil pregarmos o evangelho para países mais ricos. Eles desprezam a nós que pregamos o evangelho. Eles não a aceitam. Então, as pessoas elas dizem, como é bom este mundo, é tão agradável. Eles dizem, aqueles que se dizem cristãos, que não tem nada divertido, que vão para a igreja, gastam seu tempo ali, dizendo que estão orando, que estão louvando. Então, as pessoas deste mundo, eles vão passear no domingo, não é? Aqueles que dizem que creem em Jesus estão ali gastando o tempo deles, coitados, vamos ver quem vive uma vida boa. Vamos ver quem vive uma vida boa. Então, se nós olharmos na realidade, os servos do rei realmente foram e convidaram, e eles não simplesmente recusaram esse convite, mas eles pegaram esses servos e ultrajaram e o mataram.
Então, qual é o juízo que o povo de Israel irá receber? Nós já vimos e passou. Então, o povo escolhido pelo Senhor Deus. Mas por que eles foram espalhados por todo o mundo durante 1900 anos, passaram por toda essa tribulação? Então, na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos. Por quê? Porque recusaram o pecado de ter recusado o Senhor Jesus. Esse pecado, o povo de Israel, através da nação de Israel e sua história, nós podemos ver na realidade um fato que aconteceu. Então, hoje em dia, tem pessoas que frequentam a igreja, mas e aí? Se esforçam para irem para a igreja. No domingo vão às 9 horas à igreja, louvam, faz o seu dízimo, a sua oferta. E essas pessoas, vocês já ouviram o pedido de oração deles? O que eles pedem? Eles dizem, Senhor Deus, faça com que meu marido tenha sucesso no seu emprego. Por favor, que meus filhos eles possam entrar em uma boa escola, boa universidade, possam entrar em uma boa empresa, viver uma vida boa, para que possa ter prosperidade neste mundo. Me dê prosperidade, prosperidade, bênção, 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 bênção. Só coisas mundanas. Então é a mesma coisa você ir na frente do Buda e pedir bênçãos. Então ninguém ora pedindo, Senhor Deus, me faça receber a salvação, nascer de novo. Se você quisesse receber a salvação, você já teria recebido. Por que você estaria suplicando ali? Não é? E nós perguntamos, então, diga quando é que você recebeu a salvação. Não conseguem dizer. Se nós olharmos esses ditos realmente religiosos, cristãos, realmente não tem interesse nenhum no Espírito, não tem interesse no nascer de novo. Então, o pecado de terem matado o Senhor Jesus, esses judeus. Então, nós podemos ver o João Batista que foi decapitado por eles, que testificava ao Senhor Jesus. Eles perseguiram todos os apóstolos, quanto que eles foram contra. Vamos procurar Mateus capítulo 23. Palavra de Mateus capítulo 23. Versículo 37. Mateus capítulo 23, versículo 37 e 38. Eu irei ler. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes que eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Então, os judeus que negaram o Senhor Jesus, o Senhor está dizendo a eles, Jerusalém, Jerusalém. Então, Jerusalém é o lugar mais importante para os judeus, onde serve o Senhor, onde existe a promessa do Senhor, o santuário do Senhor. Mas como está Jerusalém? O Senhor está dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados. O Senhor envia profetas e profetas e profetas, mas eles mataram. Quantas vezes eles apedrejaram e mataram? O Senhor enviou muitos profetas, mas eles mataram. Quantas vezes quis eu ajudar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes? Então o Senhor Deus, como a galinha, abrindo as suas asas, querendo juntar os pintos, realmente querendo juntar o povo de Israel sobre as asas, mas nenhum deles queria, sob as asas, nenhum deles queria. É por isso que o Senhor diz, eis que a vossa casa vos é deixada deserta, não existe esperança. Então o evangelho do Senhor Deus vai ser pregado nesses últimos tempos. Então agora nós dizemos, Senhor, venha, realmente todas as coisas estão preparadas. O Filho do unigênito do Senhor Deus já morreu na cruz. Agora qualquer pessoa tem essa graça para receber a salvação. É por isso que nós estamos dizendo, a banquete do Senhor Deus, as bodas de Deus estão preparadas. Venham, mas ninguém tem interesse. Eles dizem, você pode crer bem que eu vou para o inferno, que eu não estou nem aí. Então vamos ver, querem ver mesmo se é bom se você ir para o inferno?
Então vamos procurar Mateus capítulo 22. 22. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 22, versículo 8 ao 14. Versículo 8. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem ali que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, se nós olharmos aqui, as pessoas que foram primeiro chamadas são os judeus. Mas esses judeus, eles recusaram essa graça do Senhor Deus. Então, a Cristo Jesus que veio para salvá-los, eles foram, crucificaram e o mataram. Todos os apóstolos que pregavam o evangelho foram perseguidos, mortos, foram contra eles. Se nós olharmos para os judeus, a maioria deles não crê em Jesus. Eu fui para Israel 3 vezes. Na terceira vez, quando eu fui para Israel, fui para pregar o evangelho a eles. Então, havia 20 pastores judeus e suas esposas, então 40 pessoas, em Kibbutz, ao lado de num hotel, realmente perto do lago, e eu fiz por alguns dias o seminário bíblico a eles. Eu fui para a igreja onde eles pregavam, mas dentre até os judeus que creem no Senhor Jesus, eu pensei que todos os judeus que crescem em Senhor Jesus era salvação, mas não era. Todos eles são igrejas realmente pentecostais, sabem, que ficam louvando e louvando, mas não é assim. Os judeus, eles recusaram o Senhor Jesus, e não somente isto, mas todos aqueles que creram no Senhor Jesus, eles não conhecem o Evangelho. Não é mesmo? É surpreendente uma coisa dessas. Nós estamos no auge do cristianismo, onde temos muitas igrejas, muitos membros, muitos pastores. Toda a cerimônia é feita de forma grandiosa. Por fora é incrível, mas na realidade é difícil encontrar com alguém que nasceu de novo. Por que será que é assim? Então quer dizer que eles mesmos estão rejeitando a graça do Senhor Deus. Então eles não recusam somente as bodas do Senhor, mas eles pegaram todos os servos do Senhor e mataram. É por isso que agora ele enviou seu exército para ir encolarizando e destruindo. Quer dizer que o Senhor destruiu Israel também, da mesma maneira, os expulsou dali. E depois ele disse: vá para as esquinas para realmente convidar a todos, bons ou maus. Então qualquer pessoa que vier. Então, primeiras pessoas que foram chamadas eram pessoas especiais, não é? Era o povo de Israel. Mas agora, se você for para as encruzilhadas, você for pelo meio das ruas, das esquinas, você vai se encontrar com várias pessoas boas, ruins, ricas, pobres, inteligentes, bem instruídas ou não. Qualquer tipo de pessoa você encontra ali e você vai convidar a qualquer um que encontrares. Então, que tipo de pessoa ela é? Eu não escolho jamais. Agora é incondicional. Com quem eu me encontro, eu convido. Seja bom ou mal, eles o trouxeram. E é por isso que as bodas estavam cheias. Agora nós podemos ver as encruzilhadas que é o norte, sul, leste e oeste. Nós podemos ver o apóstolo Paulo pregando o evangelho para todos os gentios. Os judeus queriam matar a Paulo. E o que Paulo disse? Então, primeiro nós precisávamos pregar o evangelho a vós. Mas vós não sois dignos de receberem o evangelho
da salvação. É por isso que nós iremos pregar para os gentios. Primeiramente, ele quis pregar para os judeus não aceitaram. É por isso que agora passou para os gentios. E quando pregou para os gentios receberam bem a salvação. E é por isso. Então, os gentios, então seja leste, oeste, norte, sul, por todo o mundo, por onde quer que você vá e se encontre, convide-o. Quer dizer que esta é a imensa graça do Senhor Deus. Vamos procurar a palavra de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Versículo 21. Lucas 14, versículo 21. Voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os entrar, para que minha casa se encha. Então agora não é se encontrar com qualquer pessoa, agora ele está dizendo que ainda tem um lugar vago. Então ele sai depressa pelas ruas buscando os pobres, aleijados e mancos e cegos, seja bonito, feio, seja pobre, rico. Não existe mais distinção, é com quem você se encontrar. Então, mas ainda tem lugar, ainda há lugar. E assim ele diz: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Eu disse: Força-os a entrar. Então, de forma compulsória, mandatória, vai buscá-los para que se encha a minha casa. Quando nós pensamos nessa palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus para salvar mais espíritos. Ele chama mais e mais ainda, e nós precisamos fazer esse trabalho. Então, quem é que eu servo? Nós devemos fazer esse trabalho do Senhor Deus, com quem quer que nos encontremos. O evangelho que nós conhecemos, nós contamos a eles. Como é que nós iremos conduzi-los para receberem a salvação? Se não ouvirem, de forma compulsória, mandatória, rogando a eles para que venham. Então, aqueles que pregam a palavra realmente precisam se esforçar mais ainda, mais forte. Não fiquem desapontados, com medo. Preguem o evangelho fortemente, porque aquelas pessoas que estão sendo pregadas irão pensar: por que essa pessoa está falando isso para mim? O que será que ela está tentando transmitir para mim? Então, muitas pessoas elas são levadas e virão. Então, quer dizer que o Senhor ele ajuda para que eles possam receber a salvação dessa maneira. Então, se nós não pregarmos o evangelho, quem é que pode receber a salvação? Nenhuma pessoa pode receber a salvação. Então, mesmo que nós nos esforcemos, não são muitos os que recebem a salvação, não é? Então, pense bem, se eu fechar a boca agora, quem é que vai receber a salvação? Então, quem recebeu a salvação primeiro, quanto mais ele orar, mais pessoas podem receber a salvação, quanto mais nós dedicamos. Realmente, como é grandioso. Então, se nós não tivermos a paciência para pregarmos o evangelho para essas pessoas, como é que vai acontecer esse trabalho da evangelização? É impossível. Alguns pastores, então eles dizem: não está acontecendo nada o trabalho do evangelho. Então eu digo: por que você está como missionário? Quem não quer evangelizar, pare. Não pare de trabalhar pelo evangelho. Tá, até uma pessoa, um irmão comum, faz realmente várias pessoas, ou dezenas de pessoas receberem a salvação em um ano, pregam o evangelho esforçadamente. Então, se você prega para dezenas de pessoas, pelo menos uma ou outra pessoa vai receber a salvação. É por isso que está dizendo: força-os a entrar.
para que a minha casa se encha. Então agora nós todos, realmente que temos esse tempo da graça do Senhor Deus, nós precisamos agradecer ao Senhor Deus. Essa chance para podermos pregar o Evangelho. Não nos resta muito tempo. Se nós olharmos em Salmos capítulo 50, versículo 1, o Senhor, o Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Então nós agora precisamos transmitir a palavra do Senhor Deus, precisamos pregar essa palavra do Senhor Deus. Como Isaías capítulo 45, versículo 22. Então o Senhor ele está dizendo, olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O Senhor ele disse essa palavra para todos nós. 2.700 anos atrás, dizendo realmente para toda... que o Evangelho iria para toda de Israel, a Roma, para toda a Grécia, chegando à Europa, chegando à América, chegando até a nós agora. E nós recebemos a salvação, como na palavra que nós podemos ver, que o Senhor ele nos permitiu essa graça para recebermos a salvação para todos. Como em Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens, que se você crer nisso, você pode receber a salvação, você pode ter a verdadeira paz, a compreensão real da sua vida, o verdadeiro entendimento onde você pode ter a esperança real. Então, onde já se viu uma graça maior do que esta? Este mundo logo se passará. Deste mundo que daqui a pouco vai acabar. Então, realmente, as pessoas que não creem realmente nesse evangelho do Senhor Deus, depois, no fim, como elas vão se arrepender tanto? Porque se eles forem para o inferno, vai ter um maior sofrimento. Então, vamos voltar novamente para Mateus capítulo 22. Mateus 22, versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos. Levai-o e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora muitas pessoas vieram. O rei está muito alegre, não é? Porque ele veio ver todos os seus convidados. Então é difícil pessoas comuns verem o rosto do rei, não é? De frente a frente. Pessoalmente, não é? Aqui vão ter o que? Mendigos, coxos, realmente vão ter cegos, vão ter cada tipo de pessoa, não é? Mas, como que essas pessoas todas, realmente tão miseráveis, podem ver o rei, não é? Tão incrível. O rei foi para ver os seus convidados. Então, essas pessoas não vieram somente participar do banquete, mas agora podem ver ao rei, como é uma grande alegria, não é? Estarem na presença do rei. O rei também se alegrando com eles. Mas, ali no meio, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Então, em uma grande festa, a festa do rei, você precisa vestir das vestes de núpcias. Sabe como você tem a roupa, não é? Que é toda preta, você veste de preto quando você vai no cemitério, no velório. Então, mas tem pessoas que vão e vestem colorido. Não está certo, não é? Todos precisam vestir preto, não é? Escuro, roupas escuras que não chamativas. Então, da mesma maneira, agora que você vai no banquete, você tem uma etiqueta para se vestir. Então você vê, tem os mancos, você tem mendigos aqui no meio. Como que todas essas pessoas podem ter essa veste de núpcias? Eles não têm como preparar. Como é que você pode preparar a veste de núpcias se você se encontrou com um servo no meio da rua, de repente agora foi para a festa? É por isso que o rei preparou a veste de núpcias para todos. E agora todos que participam desse banquete do rei, ele deu como presente a todos essa veste de núpcias. Agora você precisa trocar de roupa, não é? Ou você precisa se encobrir com essa roupa de núpcias.
Cada um precisa vestir essa roupa que foi dada, não é? E todos vão ser iguais, como se fosse um uniforme. Quando você vai para um banheiro, como posso dizer, né? Um banheiro público da Coreia do Sul, você pode ver várias pessoas fazendo o quê? Todos estão nus, tomando banho, é todo mundo igual. Então, da mesma maneira, essa veste de núpcias, todo mundo veste igual. É por isso que você participa todos juntos. Então, o rico que vestiu muito bem e a pessoa que é pobre, que não tem uma roupa boa. Como é que ele pode comer do mesmo banquete da mesma mesa, não é? Vão ter o que? A distinção, briga, discussão, não é? Vão separar uns os outros. Mas, no momento que você dá a veste para todos, para vestirem de igual, não tem problema. Não tem mais distinção, porque todos estão iguais. Então, essa é a veste do Senhor Deus. A veste de núpcia é a salvação. Como em Gênesis capítulo 3, versículo 21, Adão e Eva e essa mulher que estavam escondidos atrás dos arbustos na floresta, o Senhor os chamou e deu a veste para eles, túnicas de pele. E isso mostra como que o Senhor ele haveria de permitir o Senhor Jesus como sacrifício para nos encobrir no futuro. Em Isaías capítulo 61, versículo 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupa de salvação, cobriu-me com manto de justiça. E é por isso que Romanos capítulo 3, versículo 21 a 22, agora diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todos agora podem vestir dessa roupa da justiça de Deus. É a roupa da salvação. Mas um homem, agora que não está trajado da veste de núpcias, por quê? Então, na entrada, eles distribuíram as roupas, as vestes de núpcias, disseram, você precisa vestir para entrar no banquete. E as pessoas dizem, muito obrigado, recebem. O outro diz, muito obrigado, recebe. E um outro chegou e você diz, vista essa veste de núpcias. Ele fala, o quê? Essa veste de núpcias? Eu não vou vestir, eu tenho uma roupa melhor. Você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui foi feito na Inglaterra. É a novidade por lá. Você não sabe como isso é caríssimo. Você nunca viu alguém trajado uma veste dessas. Eu vou na frente do rei e agora vou mostrar essa minha roupa a ele. E o servo dizia, não, você não pode. Mas ele falou, que não posso o quê? E ele entrou. E agora está sentado no meio do povo, não é? Todos estão vestindo a veste de núpcias, mas tem um homem que não vestiu a veste de núpcias. Aquele senhor que entrou. E o rei disse, amigo, como entraste aqui sem a veste de núpcias? E ele emudeceu-se. Por quê? Na entrada deu a veste a ele, mas ele não vestiu. O que isso representa? Quer dizer que as pessoas que entram para o caminho do Senhor Deus com a sua própria justiça. Como em Romanos capítulo 10, versículo 2, porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conheceram a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, com a sua própria justiça, não tem como serem salvos. Como Isaías capítulo 64, eles já disseram que a nossa própria justiça é como os trapos da imundícia. Não importa quão grande é a minha justiça, ao ver do Senhor Deus é suja, é imunda, é o trapo da imundícia. Eu preciso vestir essa veste de núpcias do Senhor. Então, quando o Senhor Cristo vier, você já preparou a sua veste? Você já preparou a sua roupa da salvação? Essa roupa da justiça do Senhor Deus. Então, você tem que vestir essa veste de núpcia para entrar. E ele disse aos seus servos, amarrai-o e o jogai fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, assim como na palavra do Senhor Deus, ele já disse que da graça e de Cristo você vai ser separado, como em Gálatas capítulo 5, versículo 4, separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Não vestiu da veste de núpcias. Não nasceu de novo, não recebeu a salvação. Você estar ali segurando a sua própria justiça e dizer, eu consigo.
Tem pessoas que são assim. Essas pessoas não vestiram a veste de núpcias. Então, muitos são realmente convidados, mas poucos poderão entrar. Então, muitos os que realmente foram chamados, mas poucos escolhidos. Conforme a palavra do Senhor Deus, pela graça do Senhor Deus, aqueles que receberam a salvação, o número é pouco. Como em Lucas capítulo 13, versículo 24, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então são muitos os que não podem. Quer dizer que é pouco o número de pessoas que recebem a salvação. E é por isso que agora todos aqueles que participaram dessa festa do rei, agora que veste da justiça do Senhor Deus para participar perante o Senhor. Nós recebemos a salvação. E agora, nós, no meio dessa glória do Senhor Deus, agora temos a esperança gloriosa do reino do Senhor Deus. Esse banquete que foi preparado para nós. Não é algo que se apaga em algumas horas. Vai permanecer pela eternidade. Então, aquele que se alegra no seu coração sempre está em festas, em alegria. Mas aqueles que não receberam a salvação, aqueles que não creem, e também aqueles que dizem que creem, mas que não receberam a salvação, são muitos. Para essas pessoas, nós precisamos pregar o Evangelho, para que recebam a salvação. E nós mesmos também precisamos examinar a nossa própria fé. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, não é mesmo? Será que eu tenho uma fé certa, correta diante do Senhor Deus? Será que eu realmente nasci de novo? Se eu nasci de novo, será que eu estou vivendo como alguém que nasceu de novo? Eu preciso procurar em mim. A veste de núpcias, no início é a salvação, é a veste da justiça, mas quando eu for diante do Senhor Deus, como em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Primeiro é a veste da justiça, a veste da salvação. Quem recebeu essa veste da justiça do Senhor Deus agora não deve pecar. Vestindo a veste da salvação, você pode pecar, fazer coisa ruim? Quem vestiu essa veste da justiça do Senhor Deus agora diante do Senhor Deus, todas as suas obras são as justiças dos santos. Este é o linho fino. Essa é a nossa veste. Nós precisamos refletir na nossa fé como salvos. A minha própria vida de fé, será que é uma vida digna diante do Senhor Deus? Eu preciso ter certeza. Eu preciso verificar se eu estou na fé. Eu preciso confirmar. Como é que eu confirmo? Pela palavra. Pela palavra, será que meu coração está correto? Pela palavra, será que minhas obras estão corretas? Participar do banquete, estou participando, mas alguém que não vestiu da veste núpcia pode estar ali no meio. Que grande, realmente, tribulação será como esta? O Senhor Deus, ele disse, o que eu não plantei, eu vou arrancar. Então, aqueles que não receberam da vida do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele arranca fora. Ele vai procurar um a um. E é por isso que agora, enquanto a nossa fé é confirmada, examinada, provada diante do Senhor Deus, precisamos ainda conduzir espíritos perdidos para diante do Senhor Deus para cumprir o trabalho do Senhor Deus. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nós que vivíamos no meio do pecado longe do Senhor Deus. O Senhor Deus teve pena de nós. O Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, que realmente derramou seu sangue precioso por nós. Nós agradecemos por essa imensa graça que o Senhor Deus nos permitiu. Senhor Deus, agora para nós todos, como filhos adequados diante do Senhor Deus, que nós possamos viver de forma digna, sendo conduzidos pelo Senhor. Que possamos pregar o Evangelho para muitos espíritos perdidos, para que muitos espíritos possam receber a salvação e assim possamos dar glória diante do Senhor Deus. Senhor, agora amanhã que também irá acontecer o seminário bíblico, realmente para que muitos espíritos recebam a salvação, que muitos espíritos perdidos chegam diante do Senhor Deus, que nós possamos guiá-los.
Que o grande trabalho do Senhor Deus possa ser realizado. Que para assim nós todos possamos ser utilizados de forma preciosa. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.